Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Português em Detalhes. Eu sou a professora Adriane Leonardo. Nós estamos iniciando a nossa quarta aula da série sobre tipologia textual. Na primeira aula, nós falamos sobre as características gerais das tipologias. Na segunda aula, nós falamos sobre narração. Na terceira aula, falamos sobre as características da descrição. E hoje nós falaremos sobre a tipologia que mais tem caído em provas, a dissertação. Para você que não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo das nossas próximas aulas. É importante ressaltar que o objetivo desta aula não é explicar a construção do texto dissertativo. Isso nós vamos estudar lá na nossa aula de redação. Nosso objetivo é entender as características desse tipo de texto. Então, a dissertação vai falar sobre algum tema, política, violência, descobertas científicas. Está muito presente na nossa vida e representa vários gêneros textuais. O editorial, a carta argumentativa, existe ainda a crônica argumentativa. Outros gêneros também fazem parte desse tipo textual, como os textos científicos. O objetivo da dissertação é discorrer sobre algo, ou seja, revelar uma interpretação acerca de um tema. Como eu falei, a dissertação é um texto temático, ele tem como características informações, interpretações genéricas acerca da realidade, o efeito de objetividade, a sua linguagem é clara e objetiva. Agora, uma informação muito importante. O texto dissertativo pode aparecer na linguagem verbal e na linguagem visual. Muitas pessoas não sabem que o texto dissertativo ele também pode aparecer com a linguagem visual. Por exemplo, em alguns anúncios publicitários. Nós vamos ver essas características nas aulas de gênero textual. O nosso objetivo aqui não é falar sobre a construção do texto dissertativo. Aqui nós vamos falar das características para que você possa interpretar esse tipo de texto, já que ele é um texto que cai bastante em quase todas as provas. Em quase todas as provas nós vamos ter ali para interpretação e compreensão um texto dissertativo. A dissertação é dividida em dois tipos, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Alguns autores dividem somente texto expositivo e texto argumentativo, mas os dois estão baseados numa ideia. Qual é a diferença, então, entre cada um deles? Na dissertação expositiva, eu vou ter um texto que vai explicar, que vai expor uma ideia. Nós temos aqui a divisão da seguinte forma: o texto expositivo puro e o texto expositivo informativo. No texto expositivo puro, nós vamos ter a conceituação, a discussão de uma ideia. Nele vai haver a impessoalidade, a linguagem objetiva e não vai haver uma defesa clara de um ponto de vista, nem de uma tese, nem de uma opinião. A exposição vai ser atemporal, ela não vai estar ali intrinsecamente ligada ao tempo e vai haver uma neutralidade. Já no texto dissertativo, expositivo e informativo, nós vamos ter um subtipo desse expositivo puro e ele vai trazer o acréscimo de uma informação nova ao leitor, seja por meio de pesquisas científicas, por meio de uma descoberta. Ele pode trazer trechos descritivos com dados para sustentar ali a ideia, ou também pode utilizar trechos narrativos. Vamos ver um exemplo de dissertação expositiva. Significado de nostalgia. Tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria. Melancolia. Saudade do passado, de um lugar, etc. Disfunções comportamentais causadas pela separação ou isolamento físico de um país natal, pela ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria. Saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada ou de uma condição que uma pessoa deixou de possuir. Condição melancólica causada pelo anseio de ter os sonhos realizados. Condição daquele que é triste sem motivos explícitos. Então, aqui nós temos um verbete de dicionário, aqui nós temos um texto que expõe, que explica. Ele é o texto dissertativo expositivo puro, porque aqui
ele não vai trazer uma nova informação ao leitor, ao receptor. No segundo exemplo de dissertação expositiva, nós temos um texto que se comporta de maneira um pouco diferente. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e a proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Então, aqui neste texto, nós vamos ver que há a presença de uma nova informação para o leitor. Essa nova informação pode ser baseada em pesquisas, em estudos científicos. Então, aqui nós temos um texto que é expositivo, mas ele é um texto que tem esse caráter mais informativo. Então, às vezes, a questão da prova não vai te perguntar a diferença entre o texto dissertativo expositivo puro e o texto informativo, mas a questão pode te cobrar o seguinte: o objetivo do texto é informar, trazendo novos dados, ou o objetivo do texto é explicar, expor. Então, treinando essas características nas questões, nós vamos ver que existe sim essa diferença entre um texto que expõe uma ideia apenas com o caráter de explicar, de conceituar algo, ou um texto que expõe uma ideia trazendo novos dados e novas informações para o leitor. Agora nós vamos ver a diferença entre o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. A primeira ideia que nós temos que ter em mente é o seguinte: como é um texto dissertativo, ele também é baseado num tema, numa ideia. É um texto temático, portanto. A principal diferença entre o texto dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo é que no texto dissertativo argumentativo eu vou ter a defesa de uma tese, a defesa de um ponto de vista. Ele vai se basear na opinião pessoal e no convencimento do leitor. Para isso, ele vai utilizar os modalizadores e operadores argumentativos, que são os conectivos. Ele traz informações lógicas e uma linguagem clara e impessoal, embora o texto não seja imparcial. O texto dissertativo vai utilizar geralmente em seus gêneros a norma culta e a terceira pessoa com verbos no presente do indicativo. A dissertação argumentativa apresenta uma estrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas essa estrutura ela vai se apresentar de diferentes formas dependendo do gênero. Ou seja, claro que todo texto dissertativo argumentativo ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas a organização desses elementos vai se dar de forma diferente dependendo do gênero que você vai utilizar para escrever. Por exemplo, lá na redação do Enem, na conclusão, você precisa fazer uma intervenção. Já em outro gênero, essa intervenção pode não aparecer. Então, a diferença entre o texto dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo é que no dissertativo expositivo eu vou explicar uma ideia, expor uma ideia. Já no dissertativo argumentativo eu vou ter uma defesa de um ponto de vista. Um exemplo de dissertação argumentativa. É frequente ouvirmos falar sobre os atos violentos na escola. Não bastasse a sua presença nas ruas, os ambientes supostamente seguros, nomeadamente as escolas, são mais do que nunca alvo de ações de violência. Os valores se perdem a ponto de não só entre alunos, mas entre alunos e professores ou vice-versa, serem inúmeros os casos de agressões noticiados frequentemente. A força é tomada em detrimento da razão e os conflitos são resolvidos de forma irracional desde a infância, cujas crianças absorvem cedo esse tipo de comportamento por influência da sociedade cada vez mais violenta em que vivemos. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para estabelecer normas e restaurar valores que têm vindo a se perder. A aproximação entre pais e escola é um dos principais propulsores para a mitigação desse problema. Então percebam que, embora não esteja expresso com palavras, com verbos em primeira pessoa, nós temos aqui sim a defesa de um ponto de vista e nós podemos evidenciar por meio de alguns trechos. Por exemplo,
A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para estabelecer normas e restaurar valores que têm vindo a se perder. Aqui eu tenho a expressão de um ponto de vista. Pode ser que para uma outra pessoa isso não seja importante. Então, aqui essa defesa de um ponto de vista, ela vai caracterizar o texto dissertativo argumentativo. Pela própria estrutura, nós temos a introdução, nós temos a defesa dos argumentos. É claro, como eu falei no início, nosso objetivo não é destrinchar cada parte do texto voltando para a sua construção, mas principalmente para aquilo que o Enem vai cobrar, que é você olhar para um texto e você observar que ali há uma defesa de um ponto de vista, há uma defesa de uma ideia, há uma proposta para que tal problema seja solucionado. Esta foi a nossa aula sobre texto dissertativo. Se você quer aprender a escrever esse tipo de texto, é só continuar acompanhando nossas aulas. E se gostou do conteúdo trabalhado hoje, não se esqueça de dar o seu like. Tchau, tchau!